como, como deu alguns erros na aula de hoje, mostrar para vocês aqui como não é tão complicado você realizar os cálculos de consumo elétrico. É um pouco demorado matematicamente, né? Mas você seguindo a sequência, dá para você fazer, tá certo? Por exemplo, potência, nós estamos estudando consumo elétrico, certo? Consumo elétrico. Consumo elétrico, que é representado pela letra E, ele é igual ao consumo elétrico. Consumo elétrico ele é igual ao produto da potência vezes o tempo, certo? Potência é dada em quilowatts, certo? É dado em quilowatts, e o tempo em horas, dentro do contexto da questão, né? Você tem sempre que olhar. Por exemplo, quando você lê uma questão dessa daqui, você está vendo a tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas. Ele diz assim: a potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por cada quilowatt-hora consumido, determine o custo mensal da energia nessa residência. Quer dizer, imagine que isso aqui fosse sua casa, você tivesse esses equipamentos e eles ficassem ligados durante esse horário. O que você tinha que fazer para saber quanto é que ia dar a sua conta no mês, né? No final do mês? O que você ia fazer? Como aqui, pessoal, essa grandezinha bem aqui, ó. Estamos fazendo aqui com calma e com detalhes, ó. Como essa grandezinha bem aqui, ó, ela está em quilowatts-hora, né? E você pode perceber aqui, ó, que a potência está em watts, né? Está em watts. O que é que nós temos que fazer para começar isso aqui? A princípio, pessoal, você que faltou a aula, quilowatts, ele é equivalente a 1000 watts, tá certo? Então, uma unidade de quilowatts é equivalente a 1000 watts. Se você for transformar 1 quilowatts em watts, você multiplica por 1000. Se você for fazer o contrário, transformar quilowatts em quilowatts, você divide por 1000, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, ó, você tem que pegar toda essa potência aqui, ó. Vamos colocar ela aqui de azul para ficar destacado para vocês, ó. Você tem que pegar, ó, toda essa potência que está bem aqui, ó. Toda essa potência aqui, transformar em quilowatts, tá certo? Você vai fazer o que? Você vai dividir por 1000, mas você vai levar em consideração a quantidade, beleza? Você vai levar em consideração a quantidade, tá certo? Aí é bem simples, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai transformar a potência em quilowatts, tá certo? Então, se eu pegar, ó, como aqui a quantidade é 1, se eu pegar 5.500 e dividir por 1000, pessoal, você pegar 5.500 e dividir por 1000 é 5,5, tá certo? É 5,5. Isso, ó, só estou trabalhando com a potência. Só estou trabalhando com a potência por enquanto. Segundo, se eu pegar do ferro elétrico, ó, 1000 watts, se eu dividir por 1000, vai dar quanto, pessoal? Uma unidade, né? Se você pegar agora a geladeira é uma unidade 500. Se você dividir 500 por 1000, pessoal, é 0,5, tá certo? 0,5. Se você continuar na questão, agora as lâmpadas, ó, são 10 unidades, tá certo? E aqui é 100, né? A potência de cada um é 100. Então, o que é que você ia ter que fazer primeiro? Você tem que multiplicar 10 vezes 1000, porque uma unidade de lâmpada tem essa potência aqui, 100, mas são 10, então ia ser 1000, né?
Aí você vai dividir 1000 por 10, que ia dar 1, tá certo? Uma unidade, tá certo? E a última, ou o último aqui seria... o que é que nós vamos ter aqui no último? Nós vamos ter a TV, tá certo? A TV, pessoal, são duas. Então a potência ia ser 180, né? 180. Se eu dividir 180, se a gente dividir 180 por 1000, dá 0,18, ok? 0,18. Pronto. A primeira parte nós acabamos, na verdade, né, de solucionar. Primeira parte a gente acabou de solucionar. O que foi que a gente fez? A gente transformou quilowatts transformamos aí quilowatts em watts, quilowatts, né? Bom, tudo isso aqui, ó, que eu tô colocando aqui de verde, já está em quilowatts, beleza? Então isso aqui é a potência, tá certo? Ó, eu já transformei toda a potência, tá certo? E o tempo? Agora eu vou olhar o tempo. Ó, o tempo é isso aqui, pessoal. O tempo, pessoal, vou colocar ele aqui de marrom. O tempo é essa quantidade de horas aqui. O que é que você vai fazer? Potência, pessoal, consumo elétrico é potência vezes tempo. Repetindo, consumo é potência vezes tempo. O que é que nós vamos ter? Nós vamos multiplicar isso daqui por isso. Ó. Todos esses números aqui, ó, vão ser multiplicados um pelo outro. Ó. 30 vezes 5,5, 10 vezes 1, 720 vezes 0,5, 120 vezes 1 e por último isso aqui, certo? Quando a gente fizer esse produto aqui, aplicar esse produto, você vai ter o consumo, tá certo? Vamos até colocar aqui, ó. Bem aqui eu vou ter a letra E. Bem aqui eu vou ter o consumo, certo? Vou colocar de vermelho aqui em destaque ele. Ó, quando a gente aplicar esse consumo aqui, nós vamos ter ele, né? Então nós vamos multiplicar. Se eu multiplicar 30 vezes, ó, vamos fazer rapidinho aqui, ó. Se eu multiplicar 30 vezes, ó, 5,5 é 165, tá certo? Então você vai pegar e escrever bem aqui, ó, 160 aqui, ó, 165, tá certo? Isso aqui é o que? É o consumo do chuveiro mensal, tá certo? Segundo equipamento, 10 vezes 1, que é 10, né? Não precisa eu multiplicar para mim saber que seria 10. 720 por 0,5. Pessoal, tudo que você multiplica pela metade, ou por 0,5 é a metade dele. Então, 720 vezes 0,5, dá metade de 720, ou seja, 360, né? Tá certo? Então, 360. 120, pessoal, multiplicado por quem agora? Por 1, vai dar o que? 120. E o último 20, ó, 20 multiplicado por 0,18. 20 vezes 0,18. Perdão, pessoal, 20 vezes 0,18. 3,6. Pronto, ó, você tem aqui todo o consumo. Esse quadrinho aqui, pessoal, esse quadrinho bem aqui que nós vamos pintar de azul é o consumo de cada, ó, esse quadrinho aí que eu pintei de azul é o consumo de cada aparelho. O que é que eu tenho que saber agora para me ter o consumo geral? Para me ter o consumo geral, pessoal, é só você adicionar.
165 mais 10, mais 360, mais 120, mais 3,6. Ó, se você somar 165 mais 10, mais 360, mais 120, mais 3,6, você tem 658,6. Ó, 600, nós vamos ter aqui, ó, 658, não foi? 658,6. Pronto, isso é o consumo total, pessoal. Vou colocar aqui, ó, isso é o valor total. Escrever aqui total para você perceber. Pronto. Quer dizer, ó, passou um mês em sua casa, aí com esses equipamentos ligados nessa quantidade de horas, consumiram esse total de quê? O que é isso aqui? Quilowatts hora. Tá certo, pessoal? Quilowatts hora. Então, essa unidade aí, ficou um pouquinho grande, né? Não deu para vocês verem, mas é kWh, tá certo? kW hora, tá bom? kW hora. Então, esse aqui, pessoal, o consumo da casa total. Só que ele não está perguntando o consumo, ele está perguntando quanto é que essa pessoa ia pagar. E ele lhe deu essas seguintes alternativas aqui, ó. Letra A, né? Letra B, letra C, letra D. Tá certo? O que é que eu vou fazer? Pessoal, você ia se utilizar aqui de uma simples regra de 3. Por exemplo, no enunciado da questão, a gente viu que ele diz lá que 1 kW é equivalente a 50 centavos. Vocês lembram quando a gente falou? Tá bem aqui, ó. Na questão ele fala isso aí, que não sei se dá pra gente ver aqui. Olha aqui como é que eu faço para me subir, pessoal. Não tô conseguindo, mas tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Ó, 50 centavos, tá vendo? 50 centavos, ok? Então o preço da unidade aí era quanto? Era 50 centavos, tá certo? Ó. E aí, ó, tá certo? Então, se 1 kW eu pago 50 centavos, quantos quilowatts deu nessa casa? Essa casa, pessoal, mensal, ela deu 658,6. Então isso é equivalente ao valor desconhecido. Ou seja, isso aqui é uma simples regra de 3, pessoal. Simples regrinha de 3, aonde você vai multiplicar 1 vezes x, que seria o que? 1 multiplicado por x seria o próprio x, né? Seria o próprio x, igual, você multiplicaria agora 658,6 vezes quem? Vezes 50, né? Tá certo? Então, 658,6 vezes 0,50 vezes 0,50, você ia ter 329,3. Ou seja, nós íamos ter que pagar um valor de 329 reais e 30 centavos, tá certo? Isso daqui seria o valor, tá certo? Seria o valor que você iria pagar mensal por esse consumo. Algumas questões, pessoal, elas ainda aumentam mais alguma coisa ainda. Elas poderiam dizer assim, ó: se nessa região o ICMS do estado é 25%, porque toda conta elétrica, pessoal, às vezes não, toda conta de água e luz a gente paga imposto. Esse valor que você está pagando aqui é pelo consumo, mas poderia ter um imposto que é pago na sua conta, tá
certo? Se você tiver curiosidade, é só você olhar. Tem lá ICMS 25%. Então, se essa questão tivesse dito, teve um acréscimo de 25% de ICMS, era só você pegar esse 329,30 e acrescentar 25% em cima, tá certo? Você ia acrescentar mais 25% em cima, ou seja, se tivesse, né, 329,3, você ia adicionar mais, ó, 25%. Ia dar R$ 82,32. Quer dizer, você ia acrescentar mais R$ 82,00, quase R$ 83,00 em cima disso aqui, que é o imposto do estado. Algumas questões cobram, não são todas, tranquilo? Então essa daí era a primeira questão, aonde a alternativa correta seria a alternativa D, né? Tá certo? Você pode perguntar assim: como é que eu faria sem a calculadora para me transformar isso aqui? Acrescentar 25% em cima disso aqui? Era só você multiplicar, pegar o 329,30 vezes 25 e depois dividir isso. Depois você ia, essa barra é de divisão, viu? Dividir por 1000, tá certo? 1000 não, pessoal, 100 que representa o percentual, tá certo? Só para você ver, ó, a sequência como é isso, ó. Você ia pegar 329,30 e ia multiplicar por 25, que é 25%, né? Depois você ia dividir por quem? Ia dividir por 100, tá certo? Ó, seria esse valor que nós iríamos acrescentar na conta, tá bom? Tá certo? Ó, o segundo exemplo que a gente respondeu foi esse aqui, ó. Era um exemplo bem mais simples, mas muito parecido, ó. O morador de uma casa registrou durante o mês o tempo de funcionamento de todos os aparelhos elétricos. Aí você tem um quadro aí, né? Esse quadro é diferente da outra questão porque não tem as quantidades. Se lembre, se tivesse as quantidades, eu ia multiplicar as quantidades aqui na potência, né? Aí só, pessoal, que aqui, ó, ele diz que o valor, ele vai nos dizer aqui que o valor do quilowatt-hora aqui é 10 centavos, né? Se lembre que lá na outra questão era quanto? 50, né? E aqui também a mesma unidade, ó, quilowatt-hora. Então, para começar, pessoal, respondendo essa questão, veja, ó, está em quilowatts, está em watts, perdão. Nós vamos transformar isso aqui em quilo, ó, está em watts, e aqui já está em hora. Não precisa transformar o tempo, só precisa transformar a potência. Ah, quer dizer que às vezes tem que transformar o tempo? Tem. Às vezes é necessário transformar o tempo, tá certo? Então vamos lá, ó. O que é que nós vamos fazer aqui a princípio? Vamos primeiro transformar a potência, né? Como é que a gente transforma? Divide por 1000, né? Então, se eu dividir 600 por 1000 é 0,6, né? 0,6, correto? Se a gente dividir 100 por 1000 é 0,1, né? 100 dividido por 1000, 0,1. Se eu dividir 2000 por 1000 é 2. Se a gente dividir 500 por 1000 é 0,5. Se a gente dividir 4000 por 1000 é 4, tá certo? O que é que nós vamos fazer, ó? Com isso aqui eu vou multiplicar. Agora nós vamos multiplicar, já fiz a primeira coisa. Agora eu vou multiplicar esse valor aqui, ó, por quem? Eu vou multiplicar esse valor pela hora, pela quantidade de hora que ele fica funcionando, né? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Isso é consumo, né, pessoal? Consumo, repetindo, para você lembrar e não esquecer, é uma fórmula muito simples. Consumo, que é o E,
consumo elétrico ele é igual a potência multiplicado vezes o tempo, tá certo? Então, é a segunda coisa que a gente vai fazer. Então, primeiro, ó, quando nós multiplicarmos, colocar de que cor aí, pessoal, o resultado? Vamos colocar o resultado de verde, certo? Ó, resultado 0,6 vezes 100, pessoal, 60, né? 0,6 vezes 100, 60. 0,1 vezes 2, pessoal. 0,1 vezes 2 não, vezes 20 é 2. 0,1 vezes 20 é 2. 2 vezes 10, 2 vezes 10 é o que? 20, né, galera? 20. 300 vezes 0,5 é a metade. Tudo que você multiplica por 0,5 é a metade. 150. E, por último, 4 vezes 15, 60, né? 15 duas vezes é 30, mais 2 vezes 60. Então, 4 vezes 15, 60. O que é que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai só somar. Ó. Somar esses valores aqui, ó. 60, que é o primeiro valor, mais 2, mais 20, mais 150, mais 60. 292, tá certo? Vamos colocar aqui. Vamos escrever total. Nos deu um total de quanto? Qual foi esse total aí, ó? 292. Isso não é dinheiro, viu, pessoal? Isso aqui é quilowatts, tá certo? Quilowatts. Isso foi o consumo, tá certo? Isso foi a letrinha E, o consumo. Ele quer saber quanto é que eu ia pagar, do mesmo jeito da outra questão. Se o preço de uma unidade é 10, quanto é que eu vou pagar por 292? É só você multiplicar, fazer aquela regrinha de 3. Pegar 292 e multiplicar por 0,10, tá certo? Você ia ter, pessoal, 292 multiplicado por 0,10, 29,2, ok? Ou seja, 29,20 centavos. Veja como é bem mais rápido, né? Talvez, pessoal, você se enganche aí, como eu costumo dizer, nos cálculos, certo? Nos cálculos dessas questões são um pouquinho demorados, tá certo? Porque são alguns cálculos a serem feitos, então você pode demorar um pouquinho. Não, né, aqui na situação que a gente está respondendo, né? Mas se caso você se deparar com uma questão dessa, por exemplo, na UES ou no Enem, você talvez gastaria aí um pouco de tempo para resolver, né? E essa questão ela teria como gabarito oficial aqui letra A, né? Tá certo? Letra A seria a nossa resposta. Ó, pessoal, nosso último exemplo seria essa questão Enem 2014. A ediçãozinha do Enem 2014. Uma questão que eu poderia dizer, pessoal, que ela seria um pouquinho difícil de interpretação, mas que tudo que é necessário para você resolver a questão, o próprio enunciado da questão já te dá, certo? Por exemplo, ó, o que é que ele diz aí, ó? Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto produto entre o consumo em kWh, o valor da tarifa, ó, aqui aparece tarifa, né? Aqui está aparecendo a tarifa, ó, que são os tributos, adicionado a COSIP, contribuição para o custeio de iluminação pública. Se você não sabe o que é isso aqui, pessoal, todos nós, além do seu consumo, além da taxa de contribuição do ICMS que você paga ao Estado, você também, não sei se você sabe,
mas você também paga a iluminação pública, ou seja, esse postezinho aí que passa a noite todinha com a luzinha ligada, você paga um percentual dentro de sua conta. Eu não sei exatamente quanto é, mas quanto maior seu consumo, mais você paga por essa taxa de iluminação pública, entendeu? Quanto mais você usa, mais você paga, tanto o ICMS como essa contribuição aí de iluminação pública, tá certo? O que é que ele diz aqui, ó? Esse detalhe aqui, pessoal, vai ser o detalhe a qual vai ser o mais importante para a resolução dessa questão. Ó, a expressão, conforme a expressão, ó, valor do quilowatt com tributos, ó, valor do quilowatt com tributos, vezes consumo, vezes COSIP, mais, ou seja, repetindo, valor do quilowatt vezes o consumo e o COSIP. O valor do COSIP é fixo em cada faixa de consumo. O quadro mostra o valor cobrado para algumas faixas. Ó, o Enem ele gosta muito de trabalhar, pessoal, quase todas as questões, pessoal, do Enem da área de cálculo de ciências, ele trabalha com tabelas. O Enem adora tabelas. Ele exige muito a interpretação do aluno nessa ideia de tabelas mesmo, pessoal. Ele diz assim, ó, se caso o meu consumo for 80, eu não pago nada de COSIP, né? Que esse COSIP aí é o custeio da iluminação pública. Se for de 80 a 100, ele está dizendo que eu pago R$2. Se for de 100 até 140, eu vou pagar 3. Se for superior 140 até 200, eu vou pagar 4,50, tá certo? Isso pela iluminação pública. Ele diz, ó, supondo que uma residência todo mês o consumo seja de 150 kWh. Veja que esse valorzinho bem aqui, ó, já é o consumo. Eu não preciso calcular o consumo, tá certo? Ó, já é o consumo. Por que você sabe que é o consumo? Porque a questão está dizendo e também está em kWh. A unidade de medida de consumo é em kWh, tá certo? E o valor do kWh com tributo seja 50 centavos. Quer dizer, ele está lhe dando tributo aí, né? Os tributos é 50 centavos. O morador dessa residência pretende diminuir o seu consumo de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo em 10%, né? Pelo menos 10%. Aí a pergunta, pessoal, que está lá embaixo é a seguinte: qual vai ser o novo valor que esse inquilino vai pagar? Ou seja, para mim saber o novo valor que eu vou pagar nessa conta, eu preciso saber o que eu pagava anteriormente. Aí aqui, ó, é onde eu disse para vocês que isso aqui, ó, vai ser essencial, tá certo? Vai ser essencial para a gente responder. Isso é a fórmula da questão. Pessoal, vamos apagar isso aqui, ó. Vamos apagar isso aqui para a gente ficar com espaço, tá certo? Então, ó, essa bem aqui é a nossa formulazinha, ó. A gente vai utilizar essa fórmula para responder a questão, tá certo? Tanto para saber o volume atual como para saber o volume depois, tá certo? Só um instante. Vamos escrever, vamos colocar logo ela aqui duas vezes, galera. Colocar logo ela aqui duas vezes, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar logo ela aqui duas vezes, tá certo? Porque eu vou pegar ela a primeira vez para saber o que eu pagava antes e o que eu vou pagar atualmente, tá certo? E aqui nós vamos deixar esses dados aqui, tá certo? Vamos deixar esses dados aqui porque nós vamos precisar deles para a resolução dessa questão.
Então, vamos lá. A questão, pessoal, ela foi boazinha com você. Ela lhe deu o cálculo. Ou seja, ela lhe deu a fórmula. O cálculo não, né? Ó, o que eu pagava antes? Vamos escrever assim, ó. Antes. Quanto é que você pagava antes? Vamos fazer o cálculo aqui, porque a questão me deu. O que era aqui, ó? O valor do quilowatt com tributo. Quanto eram os tributos, pessoal? 50 centavos, né? 50 centavos. Isso era o produto, né? Vamos escrever nosso cálculo de preto, tá certo? Isso aqui, ó. Isso aqui é os tributos, né? Ó, o valor do quilowatt com tributo, 50 centavos. Ó, vezes o consumo. Vezes o consumo. Quem era o consumo? Quem foi o consumo? 150. Mais, ó, mais o COSIP. Qual é o COSIP? O COSIP, pessoal, se eu tenho uma conta que eu tinha 150 kW, ó, bem aqui, ó, eu vou usar esse primeiro valor aqui, ó. Olha só. Superior a 140, não é 150, então quanto é que eu vou pagar? 4,50, tá certo? Mais, ó, mais o COSIP. Então, na nossa conta ia ficar isso aqui, ó, mais 4,50 centavos. Isso, pessoal, esse cálculo aí, ó, vai te dar, ou vai nos dar o que? Ele vai nos dar o valor que eu pagava antes. Repetindo, ó, 0,50 centavos, que é os tributos, ó, tributo, vezes o consumo, que é 150, mais, ó, igual, né? 0,5 vezes 150 é 75, mais 4,5, ó, que é o COSIP, né? 4,50. Isso vai nos dar um valor, pessoal, equivalente, ó, a R$ 79,50. R$ 79,50. Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui era o que você pagava. Isso aqui era o que você pagava antes, né? Antes. Agora ele quer saber quanto é que ele vai pagar se ele reduzir o que, ó? Se ele reduzir para 10%. Se eu reduzir para 10%, quanto é que eu vou pagar? Então é o seguinte, nós vamos ter aqui, se eu reduzir para 10%, pessoal, eu vou reduzir em tudo. Eu vou reduzir no consumo, concordam? Vou reduzir no consumo e vou reduzir no valor. Então, se eu reduzir aqui no consumo, pessoal, 10%, 150 menos 10%, ó, é 15, né? Ou seja, 10% de 150 é 15, ou seja, se você tirar 15 de 150 fica 135. Então agora, ó, você já está nessa faixa bem aqui do COSIP, ó. Olha o tanto de interpretação que você teria que ter nessa questão, tá certo? Ó, colocar de azul já estaria aqui, ó. 135 está de 100 a 140, quer dizer, eu não vou mais pagar 4,50, agora eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 3 reais. Então meu COSIP eu já sei que vai ser 3 reais, tá certo? Então, qual era o valor? Isso dentro do COSIP, né? Agora, se eu pegar 79,50, pessoal, se eu pegar 79,50 e tirar os 10% que ele está dizendo aqui, se eu tirar aqui os 10%, quanto é que vai ficar? Veja só, como é que eu faço para me multiplicar 79,50 é menos 10%? Você multiplica por 10. Por que por 10? Porque é 10%. Se fosse 20%, você ia multiplicar por 20. Se fosse 12, você ia multiplicar por 12. Multiplica, depois divide por 100. Quer saber quanto vale o valor percentual de qualquer número?
multiplica pelo valor percentual que a questão te dá e depois divide por 100, tá certo? Olha só, 79,50 vezes 10, era só você ia ter isso aqui, ó. Perdão, pessoal, deixa eu repetir bem aqui, ó. 79,50 vezes 10, 795. Agora você vai pegar e vai dividir por quanto? Por 100. R$ 7,95. Isso é o valor de quê? De 10% de R$ 79,50. Se R$ 7,95 é equivalente a 10% em 79, então se eu tirar esse valor, eu tenho R$ 79,50 menos R$ 7,95. Quanto é que você vai pagar? R$ 71,55, tá certo? Esse é o novo valor que você vai pagar. Ó, memorizem aí, ó, R$ 71,55. Até tirar esse valor aqui e escrever, ó, R$ 71,00. Isso aqui é o novo valor que eu vou pagar. R$ 71,55, não foi? Isso aí é o novo valor que nós vamos pagar, tá certo? Na verdade, isso aí já seria agora o que, pessoal? Isso aí já seria o final da expressão, né? O final na nossa expressão aqui. Veja o que é que essa questão perguntava. Ó. Isso aqui vai estar no Edmodo disponível para vocês, certo? O que é que ela pergunta? Ó? Essa questão, pessoal, deixa eu tirar ela aqui para ela poder diminuir, porque senão vocês não vão conseguir, nós não vamos conseguir passar para outra questão, tá certo? Ó, o que é que ela perguntava? Ela perguntava isso aqui, ó. Qual deve ser, tenho que diminuir aqui para vocês poderem ver. Qual deve ser o consumo máximo em quilowatts dessa residência para a redução pretendida? Ó, ele quer o consumo em quilowatts. Todas as questões que a gente resolveu até agora, pessoal, era perguntando o valor. Ele quer o novo consumo, né? Então é o seguinte, voltando aqui para os cálculos da questão, o valor do quilowatts com tributo, eu sei que é o valor, o valor dos quilowatts com tributo é 0,50 centavos. Continua a mesma coisa, né? Vezes o consumo, vezes o consumo em quilowatts. Quanto era o consumo? Vamos lá, vezes quanto era o consumo? O consumo é 150, né? Mas com quem é que eu vou somar agora esse 150? Esse 150 agora eu vou somar com o não, pessoal, perdão, tava quase escrevendo um negócio errado aqui. Ó, se lembre que eu quero saber o que é que eu vou pagar agora, né? Então é o consumo. Qual vai ser o novo consumo? A pergunta é qual vai ser o novo consumo. Então, o valor do quilowatts, o tributo é 50 centavos. O consumo, eu não sei. Eu sei que esse consumo vai ser quem? Ó? Vai ser X, né? Então, vezes o consumo. Vamos colocar aqui de C para não... Vezes o consumo, né? Mais... Quem é o COSIP? O COSIP, como ele diminuiu 10%, ele veio para cá, ó. Agora é 3, ok? Igual a isso aqui, pessoal, novo valor pago. Isso aqui, pessoal, caracteriza-se em uma simples funçãozinha do primeiro grau. Função não. Em uma simples equaçãozinha, ó, do primeiro grau. Simples equaçãozinha do primeiro grau, pessoal. O que é que a gente faz para resolver uma equação do primeiro grau? Deixa quem é variável no primeiro membro e passa o resto para o segundo, né? Ó, 0,5 vezes C, 0,5 vezes C é 0,5 vezes C é 0,5
C. Igual, o que é que nós vamos fazer com esse 3? Ele vai para o segundo membro, né? Ele vai para o segundo membro, então vai ficar 71,55 menos o 3, tá certo? Por que menos 3? Porque ele passou para o segundo membro, tá certo? Passou negativo. Então 0,5C ia ser igual 71, pessoal, 55 menos 3. 71 você vai tirar de R$71,55, você vai tirar de R$71,55, 3, fica quanto? 68,55, 68,55. A sua resposta, a resposta dessa questão, o novo consumo tinha que ser 68 dividido por 0,5. 68, vamos para a calculadora. 68,55 dividido por 0,5, que ia ficar, pessoal, R$137,10. R$137,10. E 10 não, pessoal, perdão, isso aqui é consumo, não estou falando de dinheiro. Ia ficar 137,10 kW. Ou seja, ó, no começo ele estava com 150, sofreu uma redução de 10%, e essa redução de 10% levou a esse consumo a 137,10, tá certo? Que no caso aqui seria a alternativa A, beleza? Pois pessoal, essas questões que eu respondi, eu quero simplesmente que vocês escrevam no caderno. Eu vou postar esse PDF aqui, lá na tarefa de vocês, ó, tem um PDF todinho aqui. São 3 questões só, 1, 2, 3. Na verdade não é nem 3, pessoal, é só 2. Só são 2 questões, porque a outra vocês já fizeram. Então eu vou colocar lá e vou escrever, poste a imagem da tarefa aqui. Você vai postar a atividade resolvida lá, não precisa copiar o enunciado, só os cálculos, tranquilo? Pois pessoal, até mais, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser.